Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre Avatar. Esse vai ser o nosso segundo vídeo sobre Avatar. O primeiro foi publicado ontem, era um vídeo sobre Avatar enquanto sci-fi de faroeste. E hoje nós vamos falar mais das questões de xenobiologia e exoantropologia em Avatar. Vou começar definindo esses conceitos, tá bom? Então esse é um vídeo que provavelmente vai durar um pouquinho mais e vai ser um vídeo onde nós vamos trabalhar também com um pouco de conceitos, ok? Então vamos lá. Primeira questão: exobiologia, astrobiologia, xenobiologia. O que são estes conceitos? Tá? Para a gente iniciar esse trabalho aqui. Durante muito tempo, se vocês pegarem a maioria dos livros sobre vida fora da Terra, que não sejam livros de ufologia, né, eles vão usar o termo exobiologia. Exo, fora. Biologia, vida. Né? Vida fora da Terra. Mas havia um problema filosófico nesse termo. Por que havia um problema filosófico nesse termo? Exo é o estudo da vida fora da Terra. E aí os cientistas estavam com muita dificuldade de conseguir financiamento para esse tipo de projeto, porque quando você vai fazer um projeto científico, você precisa de um objeto de estudo. Tá? Principalmente, no caso aí para as ciências como a biologia, ciências chamadas ciências duras, né? Você precisa ter um objeto, né, para desenvolver o estudo. Como não havia nenhuma vida fora da Terra comprovadamente, né, cientificamente, pelo método científico e validada academicamente, né, como a gente vê, por exemplo, estudando a estrutura das revoluções científicas pelo Thomas Kuhn, né, você precisa ter, para ter, esse objeto precisa ser, ele precisa que a comunidade científica ateste que ele é um objeto válido para a pesquisa, para que você tenha acesso ao financiamento. Como não havia isso, os cientistas pararam, inclusive a própria NASA, de usar o termo exobiologia e passaram a utilizar o termo astrobiologia, né? Vida nos astros. Por quê? Veja bem, porque aí engloba a vida na Terra, já que a Terra também é um astro. Então, parte considerável da pesquisa sobre astrobiologia hoje, ela não é apenas de você mandar naves para Marte ou fazer especulações sobre a possibilidade de vida em Europa, né, ou em outra lua do sistema solar, mas também está em você estudar a vida na Terra. Por exemplo, um caso são os extremófilos. O que são extremófilos? São lugares, são vidas, né, que na Terra estão em lugares que seriam completamente hostis à vida. Então, vida num lugar vulcânico, vida em lugares no oceano que são muito, que é muito profundo e que ao mesmo tempo a vida se desenvolve ali em torno de fontes de calor, né, vinda também, né, de áreas vulcânicas. Vida em desertos que tecnicamente nem deveria ter vida, assim, em áreas completamente hostis, né? Então, ao analisar essas vidas em lugares que seriam vidas extremófilas, né, nesses lugares, os cientistas podem especular se não pode existir algo semelhante em Marte, né, onde você poderia ter micro-organismos, mesmo tendo condições muito adversas à vida, ou na Lua de Europa, dentro da crosta, né, no mar que existe por dentro da crosta de gelo, se ele tiver algum tipo de vulcão, de fonte térmica, né, você poderia ter algum tipo de vida ali. Então você passa a usar o termo astrobiologia para que os cientistas desenvolvam esse tipo de pesquisa, você passa a ter, então, a ter um objeto. E xenobiologia? Xenobiologia é a vida propriamente extraterrestre. Né? Seria quando nós, por exemplo, descobríssemos vidas em Marte, e vamos supor, tá, isso é impossível hoje, mas vamos supor que a gente descobrisse vida em Marte, como em Pandora, se tivesse alguma entidade biológica que não fosse nem só micro-organismo, você seria uma fauna xenobiológica em Marte ali, né? Poderia ser plantas, que tem especulações sobre isso.
O interessante que eu quero deixar aqui para vocês é que a primeira pessoa a usar, a segunda pessoa no mundo a usar a palavra astrobiologia, na verdade, foi um brasileiro, foi o professor Flávio Pereira, num livro intitulado Astrobiologia, que tem um vídeo aqui no canal do nosso curso sobre o professor Flávio Pereira, que já tem 3 vídeos. O segundo vídeo é sobre astrobiologia na obra do professor Flávio Pereira, onde eu apresento os 2 livros dele. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos links no final do vídeo, tá? Aqueles quadradinhos que abrem. E vou deixar também na descrição do vídeo. Vão lá e assistam esse vídeo, vocês vão gostar muito, ok? Então, xenobiologia, no caso de Avatar, seria a vida biológica ali em Pandora. Tá? A vida biológica em Pandora. Tá. E exoantropologia. Gente, eu publiquei há alguns anos atrás no Parallel Dun, que é uma série de ficção científica publicada no Brasil, uma série de 10 artigos sobre exoantropologia, onde inclusive eu faço uma pequena definição do que seria exoantropologia. Esses textos eu estou organizando eles até agora, no final de janeiro. Eu pretendo lançar em um pequeno e-book na Amazon esses textos, tá bom? Com essas definições, os meus primeiros estudos de exoantropologia, e depois eu quero pelo menos a cada 6 meses, um ano no máximo, lançar um novo volume com estudos de exoantropologia envolvendo as várias áreas que eu vou especular sobre a exoantropologia, que vai ser desde esse primeiro volume vai ser sobre questões mais sobre as áreas, sobre a ciência mesmo da astrobiologia, principalmente a missão Voyager, né, e as missões Pioneer, mas e também, né, sobre as equações, sobre vida em outros mundos, mas aí o segundo volume vai ser bastante dedicado à ficção científica, inclusive as especulações que eu vou fazer hoje aqui com vocês, elas se tornarão um artigo do segundo volume, provavelmente, ou até aí, de repente, por causa do filme, eu coloco como um adendo desse primeiro volume, se tudo correr no tempo certo. Né? E aí depois eu vou fazer vários volumes estudando várias questões culturais, etc., de exoantropologia, que vai ser uma coleção dedicada aos meus estudos sobre vida em outro mundo e em outros mundos, tá? E esse vídeo, inclusive, vai entrar com essa tag no canal, tá? Vai entrar lá no exoantropologia. Então vamos lá. Eu vou ler um parágrafo onde eu defini o que é exoantropologia desse artigo e depois eu comento para vocês. Então vamos lá. Antropologia, de acordo com o antropólogo François Laplatine, abre aspas, o estudo do homem por inteiro em todas as sociedades, sobre todas as latitudes, em todos os seus estados, em todas as suas épocas. Então, antropo, né, é o estudo. Opa, desculpa. Antropos é o homem. Logia é o estudo. Então, antropologia é o estudo do homem. E aí eu coloco o exo aí, né? A gente coloca o exo aí, fica exoantropologia. Bom, esse antropologia, o estudo do homem, exo é o estudo do homem, seria o estudo do homem do exterior da Terra. Né? Como que entra os alienígenas aí? Então, isso aí de qualquer coisa, se eu colocasse xenoantropologia, também seria complicado. Por quê? Porque nós vamos ter essa definição quando a gente descobrir cada mundo em si, né? Essa definição vai poder ser realmente lapidada. Agora nós estamos lidando com definições que elas são, por enquanto, provisórias. Mas o que eu entendo então como exoantropologia? O antropos aí passa a ter um significado mais abrangente para qualquer vida sapiente, qualquer vida que desenvolva cultura. Tá? Logia continua sendo estudo. Antropo, aí, em vez de ser uma definição somente para homem, seria uma definição para qualquer vida que desenvolva cultura. Tá? Eu não vou aqui me apegar sobre a definição de cultura, senão aí esse vídeo vai ter 3 horas, tá bom? Mas eu vou gravar futuramente vídeos sobre definições antropológicas. Eu vou colocar aqui que desenvolva cultura. Vida sapiente, tá?
capaz de ter um pensamento que nós, humanos, logicamente, podemos identificar e gerar cultura. Seria o Anthropos aí. E o exo, essa vida seria exterior ao que ocorre na Terra, porque o que ocorre na Terra é estudado pela antropologia. Poderia ser a próprio desenvolvimento dos próprios seres humanos fora do planeta Terra. Quando eles desenvolverem, por exemplo, serem pós-humanos, eles desenvolverem, eles se modificarem, se transformarem em outras espécies pós-humanos. Tá? Eu, inclusive, tenho um conto, que eu vou linkar também no livro aqui para vocês, né, que é um exoantropólogo no mundo pós-humano, que compôs uma coletânea realizada pelo Edgar Franco, chegou inclusive a ganhar o prêmio Argos. Eu vou colocar aqui que justamente lá eu parto de uma ficção onde tem um exoantropólogo e um mundo pós-humano, quer dizer que ele faz pesquisas entre seres pós-humanos, inclusive seres não biológicos, né? Inteligências artificiais. Então eu vou linkar aqui também para vocês. Bom, então essa seria uma definição. Então, no caso de Pandora, seria estudar as culturas alienígenas, as culturas extraterrestres para nós, mas as culturas existentes em Pandora. Então, eu faço essa dimensão porque xenobiologia é estudar a biologia, o aparelho biológico. Exoantropologia é estudar em si a cultura desses povos. Então, eles podem ser... E como eu desenvolvo esses estudos? Eu desenvolvo esses estudos, primeiro, das culturas. Como a gente não tem nenhuma descoberta de vida, né, posso desenvolver através daquilo que nós criamos como vida hipotética, seja em livros de ficção científica, seja em séries de ficção científica ou filmes de ficção científica, tá? Ou culturas humanas que vão se adaptar ao espaço futuramente. Como a gente também ainda não existe isso, a gente então estuda através da hipótese. E também, né, e aí entra a parte, as próprias descrições ufológicas feitas da vida em outros mundos. Que veja, como estudando a exoantropologia, eu não parto aqui de um princípio se essas descrições geradas pelos chamados contatados, elas são... Eu não parto de uma episteme, tá bom? Eu não parto assim de tentar é, de tentar provar se esses contatos são verdadeiros ou não. Eu pego esses contatos e estudo eles a partir da antropologia, né? O que eles nos oferecem para entender a nossa própria visão do que é a vida extraterrestre. Se esses contatos ocorreram ou não, né, é outro tipo, aí é um outro tipo de desenvolvimento científico, mas tendo estes relatos, sejam eles uma criação hipotética ou relatos verdadeiros, o que eles têm nos oferecer como descrições que nos ajudam a entender aquilo que nós, enquanto seres humanos, pensamos do que é a vida extraterrestre, tá? E como ela poderá interagir conosco, ok? É isso, tá? Agora, quando nós realmente tivermos um contato direto e a possibilidade de enviar antropólogos para poder conviver com entidades alienígenas, aí sim nós teremos a exoantropologia no seu desenvolvimento máximo, que é como a própria antropologia faz. Inclusive, né, você tem uma questão que nas naves espaciais, lá se você pegar Pearl Dance, Star Trek, etc., quando vai se fazer o contato com os alienígenas, sempre é o capitão que vai fazer esse primeiro contato. Quando o capitão deveria ter, toda a ponte de uma nave espacial deveria ter um antropólogo, uma pessoa especializada, um antropólogo e um linguista, uma pessoa especializada em línguas e outra especializada em contato com povos indígenas, com povos com diferentes civilizações, né? Para mediar este contato junto com o capitão, e não apenas um capitão, tá bom? Ainda que, por exemplo, você pegar o Picard, ele é um capitão que é muito versado na diplomacia, mas além do diplomata, você teria que ter antropólogos.
E, por exemplo, se você pega uma nave como a Enterprise, que ela vai parando em vários povos, ela deveria ter um contingente de antropólogos, né? Em cada contato, ela deixar um antropólogo ali para desenvolver os estudos e tudo mais, fazer um contato maior com esses povos e gerar conhecimento sobre esses povos para a federação. Tá? Então é isso, tá bom? Definindo esse conceito, vamos para Avatar. Né? Deu 15 minutos aqui de definições, mas assim, por isso até que eu separei esse vídeo daquele primeiro vídeo sobre a questão da narrativa do filme Avatar ser um faroeste, porque esse aqui ficaria um pouquinho mais longo e um pouquinho mais conceitual. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. Os Na'vi e os humanos, eles são duas espécies diferentes, tá? Ali. Os Na'vi e os seres humanos. Entretanto, eles procriam entre si. E aí, se eles fossem duas espécies totalmente diferentes, isso não poderia ocorrer. Por quê? Porque espécies totalmente diferentes não poderiam procriar entre si. Mas ali você tem os filhos, né, do personagem principal, eles, inclusive a mão deles, né, toda hora eles falam sobre a mão, é uma mão praticamente humana, e eles são identificados, né, como, digamos assim, mestiços justamente pela mão. Né? Qual que seria, então, uma justificativa biológica para isso? Que houvesse, e isso talvez seja explorado em outros filmes, houvesse uma matriz originária dos seres de desenvolvimento dos seres humanos. Quer dizer, se em algum momento todas essas espécies, né, que existem ali, no caso ali desse universo, só a espécie Na'vi e a espécie humana, elas derivassem de uma mesma outra espécie. Tá? Isso acontece, por exemplo, em Jornada nas Estrelas. Em Jornada nas Estrelas sempre foi muito criticado o fato, por exemplo, do Spock ter sido filho de um vulcano com uma humana. Até que em um episódio da Nova Geração, isso é explicado porque, na verdade, todas as espécies que aparecem em Jornada nas Estrelas, os Romulanos a gente já sabia que era derivado que é uma divisão cultural entre os vulcanos e os próprios Romulanos, né, que foram alguns deles que migraram por não aceitarem o pacifismo para começar um outro império com características militaristas. Mas os humanos com os vulcanos, os Glingos, etc., é porque eles teriam um tronco comum de origem, né? Isso também aparece em Babylon 5, onde a gente descobre que existe também um tronco comum de onde se originou todas as espécies. Isso aparece, por exemplo, em uma série de livros que vai ser muito importante para entender Avatar, que é a série de livros da Ursula K. Le Guin, que aqui no caso de Avatar tem uma grande influência do livro dela, Floresta é o Nome do Mundo. Tá? Esse livro, inclusive, eu tenho uma resenha que eu fiz sobre a edição portuguesa dele, mas agora tem uma edição publicada no Brasil, vocês podem procurar aí. E a resenha vai estar linkada aqui também, tá? Na descrição, para vocês poderem ler a partir do meu site. Ok? Então, essa seria uma explicação. Tá? Para que você pudesse ter essa origem, né? Você teria que ter uma explicação comum, tá? Para que você... E isso, a gente sabe que existe essa possibilidade hoje, tá? Através dos estudos, tá? De antropologia pré-histórica, tá? Através dos estudos de paleoantropologia. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a nossa espécie, o Homo sapiens, e a espécie Neandertal, tá? Eles tiveram filhos juntos. Tá? Hoje a gente sabe que eles tiveram filhos que, que foram aí resultado de duas espécies, apesar que são duas espécies, tá? Hominídeas. Tá? Duas espécies hominídeas. Agora, para você ter essa estrutura hominídea em outros mundos, e estrutura biológica muito semelhante em outros mundos, você teria que ter também uma derivação de espécies que viessem todas de um mesmo
de uma mesma origem. Como isso vai ser explicado nos filmes, eu não sei, ou talvez nem seja explicado também, né? Que isso é mais uma questão nossa aqui de especulação do que propriamente é uma questão que não sei se vai interessar os roteiristas ou ao diretor do filme trabalhar com isso, né? Mas talvez isso seja trabalhado futuramente nos filmes. Vão ter mais 3 filmes, porque eu acho que eu vi que a ideia é 5 filmes, né? Não vai poder ficar sempre. Essa história, essa segunda história já foi muito parecida com a do primeiro filme. Se ele fizer mais 3 filmes nessa toada aí, sem aumentar a complexidade, as questões ali, vai ser assim, como um grande filme, um de 10 horas. Então, não sei, né? Uma série de TV estendida, né? Acho que alguma coisa ali vai ter que ser posta, tá? Então, essa descendência de um ancestral comum a gente vê em Jornada nas Estrelas, Babylon 5, tá? Então, seria a questão de uma de um ancestral, né, comum. Outra coisa que a gente pode colocar ali também nessa questão da xenobiologia é o contato que os Na'vi têm com o seu próprio mundo, tá? Esse contato, ele é muito biológico, tá? Não é um contato apenas espiritual, né? Quando eles têm um contato com as criaturas que eles montam, é um contato muito semelhante, quando eu disse no primeiro vídeo, com um contato que os índios das planícies, né, os nativos-americanos das planícies tinham com os cavalos. Mas ali esse contato é propriamente biológico. Quando eles têm um contato com a árvore que aparece ali, árvores espirituais que aparecem ali, depois também a alga espiritual, que é aquela árvore no oceano, a menina tem lá o contato, eles têm o contato, também não, é o mesmo tipo de contato que nós temos, por exemplo, com os elementos que os povos têm, que os povos originários de diversas partes do mundo, que nós, digamos assim, de, do Ocidente perdemos muito, que é esse contato com a própria natureza, no sentido das montanhas, etc. Essa coisa mais panteísta, serem entidades vivas. Mas ali eles têm esse contato não só no sentido metafísico, mas biológico mesmo, né? Esse contato que deriva da, próprio, da própria biologia, né? Do contato feito através do cabelo ali, um contato biológico. A Úrsula, isso é muito a Úrsula K. Le Guin trabalha muito isso em A Floresta, o Nome do Mundo. Lá tem uma espécie nativa, tá? Os Kritur, né? Que seriam criaturas, né? Desse planeta, que seriam alienígenas verdes, mais ou menos de 1 metro de altura, né? E na capa na capa da edição norte-americana da Europa América, você tem um desenho do que seriam eles na capa, né? E esses nativos, eles também têm esse contato com a natureza, tá? Eu vou pegar até a minha resenha aqui, deixa eu abrir ela aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu abrir, só um minutinho. Ó. Aqui, ó. Esses seres são panteístas biológicos, pois estão ligados biologicamente ao seu planeta, às árvores que formam uma espécie de mente coletiva entre a natureza do planeta e o escritor. Tá? E a mesma coisa acontece ali com os Na'vi, né? Eles têm essa ligação biológica, tá? Com o planeta. Então, essa é uma hipótese xenobiológica muito interessante para estudo, né? Onde você tem ligações biológicas entre diferentes espécies, inclusive aqui no caso, inclusive a vida vegetal, tá? Com a vida animal e da vida animal com a vida animal, tendo uma interdependência biológica. Essa hipótese é muito interessante, né, para estudos de xenobiologia, tá? E aí é lógico que você vai ter um desenvolvimento cultural, né? Porque a partir do momento que você tem esse contato, você também tem você também vai migrar para um desenvolvimento cultural diferente, porque você tem uma cultura que se relaciona com
um mundo e com outras espécies diferentes. Assim, vamos imaginar, por exemplo, o que seria da cultura humana se nós entendêssemos a linguagem das baleias e dos golfinhos, né? Como eles entendem lá a linguagem dos tucu, né? Se houvesse uma outra espécie inteligente que dividisse o planeta com nós, vamos supor que os Neandertais não tivessem se extinto e nós tivéssemos duas espécies hominídeas ao mesmo tempo na Terra, como isso iria mudar a nossa cultura, né? Seria uma mudança cultural extrema, tá? A nossa própria cultura iria mudar, não iria mudar só o nosso entendimento da biologia, mas iria mudar a nossa própria cultura. Bom, outra questão que é colocada ali no filme é a questão deles se utilizarem de máquinas biológicas, né, para transferência de consciência e se utilizarem de máquinas biológicas para habitarem aquele mundo. Tá? Essas adaptações de humanos fazerem adaptações biológicas no seu próprio corpo ou se utilizarem ali de uma transferência de consciência para uma máquina biológica para se adaptar a outra corpo é chamado de pantropia. Isso foi postulado pelo James Bridge, que é um escritor de ficção científica, num livro chamado Semente Estelar, que não tem tradução para o português, mas eu estou preparando um vídeo sobre esse livro aqui para o canal. Sai ainda também esse mês, esse vídeo. E se fala justamente da adaptação do ser humano a diferentes contextos para que você possa desenvolver, então, para que os seres humanos possam, então, se migrar, né, para outros mundos. É lógico que ali isso é utilizado como arma primeiro, né, é utilizado como forma de você conquistar e depois roubar os recursos materiais daquele planeta. Tá? Isso não é interessante, logicamente. Aqui nesse canal, a gente já falou várias vezes, nós defendemos, né, essa ideia filosófica do cosmismo, né, e de que os seres humanos devem se expandir pelo cosmos, mas é logicamente que encontrando qualquer mundo onde tem uma espécie senciente, aí a gente deve levar como imperativo aquele primeiro a diretriz, né, de Jornada nas Estrelas, que é não interferir em culturas, em desenvolvimentos, e qualquer contato que seja feito tem que ser feito pacificamente. Tá? E ali se fosse um mundo perfeito, o que os seres humanos teriam ali junto àqueles povos? Antropólogos, né? Fazendo contato, aprendendo sobre a cultura deles, relatando a cultura e até possivelmente depois fazendo um contato mais direto, mas sem exploração ou conquista. Como eu já disse, essa exploração e a conquista ali vem daquele ideário do Velho Oeste norte-americano que nós trabalhamos no primeiro vídeo. Tá? E essa questão de máquinas biológicas, ela é apresentada num conto chamado Me Chame de Joel, né? Esse conto aqui, ó, do Paul Anderson. Esse conto também não tem tradução para o português, aqui se utiliza também uma pessoa numa consciência, numa máquina biológica para explorar o planeta Júpiter. Né? Me Chamo de Joe não tem publicação no Brasil. Tá? O Paul Anderson foi um escritor de ficção científica, tem muita coisa publicada no Brasil nos anos 80. Se você for fazer uma visita a sebo e ver lá Paul Anderson, compre. Tá? Vale muito a pena os livros deles. Esse conto é um conto muito interessante. Fala também dessa questão de máquinas biológicas, tá? Mas infelizmente a gente não tem traduzido para o Brasil, tá? Para o português. A gente falta muita coisa aqui a ser traduzida em ficção científica aqui no Brasil. Vamos continuar então a nossa exploração. Né? E a própria questão, né, de você ter seres humanos habitando que seriam máquinas biológicas também seriam aí também pós-humanos, né? Seriam então transhumanos. Então isso também geraria estudos culturais sobre as pessoas. Imagina ali naquele planeta Pandora, você tem um ser humano que vive totalmente como máquina biológica, como naquela consciência, né? Naquele corpo de máquina biológica desenvolvida. E ele tem filhos. Então a forma dele interagir com o planeta é diferente da forma de um nativo. Isso já é um conflito cultural, né, próprio do estudo antropológico. Na antropologia, isso vai acontecer muito quando você tem o próprio antropólogo,
está desenvolvendo a sua pesquisa, porque muitas vezes ele passa, tá, a conviver tanto com o nativo que ele se torna um nativo. Tá? O Nigel Barley tem um livro sobre o trabalho de campo do antropólogo, que em determinado momento do livro, né, chama É o Antropólogo. Depois eu deixei na descrição a bibliografia certinha do livro. Ele começa falando assim, ele faz pesquisa, se eu não me engano, em Camarões, e ele fala assim, aí ele vai para, e ele é inglês, ele fala assim, finalmente aqui estou na Inglaterra, eu vim lá do Camarões, aquele lugar, aí ele fica falando, você sabe, do calor, aí ele fala que a empresa aérea do país não é lá, você parece que não te trata bem, né? Você parece um incômodo com a empresa aérea. Ele vai falando de várias coisas que, entre aspas, seriam negativas. Aí no final do parágrafo ele termina assim: e eu não vejo a hora de voltar para o meio do meu povo. Né? Porque ele está falando justamente, quer dizer, pensa bem, um inglês, depois você vai trabalhar no meio de junto com uma comunidade onde você não tem, às vezes, água encanada, onde você não tem os confortos da vida moderna. E aquilo inicialmente pode ser estressante, você pode se adaptar, mas aí no final aquele contato com aquele povo é tão grande que ele passa a se sentir um nativo. Né? É por isso que na antropologia, o antropólogo ele não faz uma pesquisa rápida. O trabalho de campo é você morar por vários anos entre uma determinada comunidade fazendo o seu diário. Tá? Então, é lógico que ali ele chegou a se tornar, ele não é antropólogo primeiro, né? No primeiro filme a gente vê que ele é militar, mas ele chegou a se tornar parte da própria comunidade que ele está, ele se tornou um nativo junto com aquela comunidade. Mas isso, vários antropólogos passam por essa questão de se sentirem com o tempo propriamente um nativo que está ali junto com o povo que eles estão estudando. Tá? Isso é muito comum na antropologia, nas inscrições dos diários antropológicos. Tá? E o antropólogo por isso que o antropólogo faz um diário, né? E depois vai virar uma monografia. Então, e se você tivesse ali, vamos supor que vários daquelas pessoas não fossem militares, alguns são cientistas, né? Mas não fossem, e eles começassem a constituir uma comunidade ali de transhumanos vivendo só naquele corpo biológico, interagindo com aquelas pessoas o tempo todo, né? Você criaria ali uma outra, digamos assim, quase que uma outra espécie, né? Uma outra, pelo menos, uma outra comunidade cultural que ao mesmo tempo ali é humana, mas vive uma parcela da sua vida entre os nativos. Ok? Então vamos lá. O que mais a gente pode explorar dessas questões? Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de tribo, mas antes de entrar no conceito de tribo, vamos para a questão dos navios, da floresta e das águas. Depois eu vou fazer uma crítica. Eles apresentam como a tribo da floresta e a tribo da água. Eu vou fazer depois uma crítica a esse conceito de tribo, mas antes de entrar nisso, que é a parte final do vídeo, vamos falar sobre essas questões. Ali, a gente já vê que são duas espécies diferentes, tá? Por quê? A diferença deles não é só cultural. Por exemplo, os Homo sapiens, nós somos uma única espécie em todo o planeta. Nós temos diferenças que são étnicas, nós temos diferenças culturais e até diferenças na pigmentação da pele, mas a nossa estrutura biológica é a mesma. Ali você percebe que as diferenças entre os navios que habitam a água e os navios que habitam as florestas, eu não sei se depois no determinado filme vai aparecer outros, né, no determinados outros filmes, elas já são biológicas. Você vê isso pelos braços, né, as mãos, pela cauda, pelos pés. Essas diferenças, por quê? Ao longo de processo, que não é um processo de algumas centenas de anos, mas são de milhares e milhares de anos, né, ou em que espécies vivem diferentes, em ambientes totalmente diferentes, em que uma espécie vive, ela pode não só gerar aquilo que é mais comum, né,
diferenças que serão diferenças que nós entendemos como diferenças étnicas e culturais, mas ao longo de muitos e muitos e muitos milhares de anos, essas diferenças, né, poderão ser, inclusive, biológicas, com diferentes espécies, como foi o caso, por exemplo, há cerca de 8, 10 mil anos atrás, mais, na verdade, né, há 20 mil anos atrás, nós tínhamos várias espécies habitando o planeta. Nós tínhamos os sapiens, que somos nós tínhamos o Homo floresiensis, agora eu esqueci o nome científico dele, que é aqueles homens menorzinhos de Java, né? Que foi descoberto alguns anos atrás, inclusive na época estava em voga o filme Senhor dos Anéis, aí falava, ó, foram descobertos hobbits, né? Que eram aqueles homens de 1 metro de altura, foi descoberto em Java. Tá? Você tinha o próprio homem de Neandertal, tá? Você tinha, então, ainda Homo erectus, algumas espécies de Homo erectus, Homo devonesianos, que foram descobertos também. Então você tinha várias espécies de hominídeos habitando o planeta ao mesmo tempo. Ali é isso. Ali eu entendo ali no, no, em Avatar, no filme, também como ali já duas espécies distintas. A diferença entre eles não é apenas cultural e étnica também ali. O que dá pra gente ver pelo filme, eu tô usando só o filme como recurso de análise aqui, tá bom? Eu tô usando o filme propriamente dito. Eu não fui pesquisar em nenhuma enciclopédia, nada disso, eu estou usando o filme como análise. Eu entendo ali já como a diferença biológica já é de um tal sentido que ali já são duas espécies diferentes, assim como o homem, como nós e os neandertais, o que, como eu disse no começo do vídeo, não impossibilitaria que você tivesse um contato biológico e inclusive filhos que nascessem entre essas diferentes tribos, como eles usam ali, mas que, no meu entender, já se desenvolve ali para a questão de espécies, ok? Também há uma outra questão ali que é a interação com os tucu. Os tucu, eles são uma espécie não só apenas senciente, né, porque elas não apenas sentidor e etc., mas sapiente, né? Então, em determinado momento, elas falam que os tucus têm filosofia, música e diversos saberes derivados sobre a linguagem. Como eles são uma espécie que não possui, né, o polegar, né, que não possui membros superiores capazes de trabalhar o mundo, né, então eles não geraram cultura material. Tá? Então, eles não têm como, por exemplo, lascar a pedra para desenvolver uma cultura material. Então, eles geraram uma cultura que é linguística, uma cultura que deriva da linguagem, música, filosofia, saberes derivados da linguagem. Tá? Eles poderiam ter gerado uma cultura material, mesmo no oceano? Poderia. Vou aqui até apresentar para vocês um livro que depois também eu vou fazer uma análise só dele aqui para o canal, mas nesse momento eu vou só apresentar ele aqui para vocês. É um livro de um escritor brasileiro, tá? Que é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, Ir para a Capa. Quando os humanos foram embora. Esse livro está disponível aí para ser comprado na Amazon, do Gerson Ludi Ribeiro, um escritor brasileiro. Tá? Esse livro apresenta uma espécie aquática que vive sob um oceano. Tá? E a história originalmente foi escrita, quer ver, ó, em 1991. Essa espécie vive num oceano. E essa espécie, entretanto, eles têm membros manipuladores. Então, eles conseguem desenvolver uma cultura material mesmo vivendo no oceano. E aqui o Gerson de Ribeiro apresenta tudo isso. Tá? E já deixando aqui, né, o prefácio desta edição do Gerson de Ribeiro é da minha autoria. Tá? Então, eu fiquei muito contente em realizar esse prefácio, porque é um livro fantástico de ficção científica larga. Assim, eu recomendo, comprem, gente, tá baratinho lá na Amazon, vão lá e comprem, que esse livro vale muito a pena ler, tá bom? Eu tive a honra de escrever esse prefácio para esse livro do Gerson, e depois eu vou voltar a comentar ele aqui, tá? Em futuras lives. Então, ó, quando os humanos forem embora, vocês vão ver o que é uma cultura
aquática, né, desenvolvida aqui, uma espécie que se desenvolve sobre as águas e como elas têm essa cultura, inclusive essa ligação direta com o próprio planeta, a cultura que o Gerson apresenta aqui também tem. Tá? Então vocês precisam ler esse livro quando os humanos foram embora. Tá? Assim, é uma novela fantástica. Não deixem de comprar. Não deixem de ler. Tá? Se você não lê, você está perdendo muito. Se você gosta de ficção científica e não lê esse livro, você está perdendo muito daquilo que é de melhor escrito de ficção científica. Tanto é que eu fiquei muito feliz quando o Gerson falou, faz um prefácio. Na hora eu falei, claro, vai ter para ontem, né? Prefácio. Né? Apesar de tecnicamente, né, eu ter demorado um pouquinho para escrever, mas porque foi um prefácio muito delicioso de escrever. Tá? Assim, foi um prefácio que eu gostei muito mesmo de escrever. Bom, então os Tuku, eles não conseguem desenvolver essa tecnologia. Eles não conseguem desenvolver cultura material, mas eles desenvolvem uma cultura linguística. Gente, há muita possibilidade de que os nossos golfinhos e baleias tenham uma alta cultura e sapiência. O Carl Sagan defendia isso e por todas as informações científicas que nós temos, eles têm sim uma cultura, né? E provavelmente são capazes de um nível de sapiência muito semelhante, cognitivo, quer dizer, um nível cognitivo muito semelhante ao nosso. Por isso é que a gente deve se indignar muito, muito, muito mesmo com caça a baleia e golfinhos. Isso deveria ser completamente proibido e ser tido como crime, porque matar baleias e golfinhos é um assassinato, porque essas criaturas, essas espécimes, elas provavelmente, esses mamíferos, têm um nível de cognição muito semelhante ao nosso. E se um dia nós conseguirmos compreender a linguagem deles, talvez nós vamos ter contato com as primeiras espécies inteligentes, não de outros mundos, mas aqui mesmo. Tá? Então, ao invés de a gente ainda ter a caça aí. Gente, e eles falam que a caça é por motivos científicos. Não existe nenhuma coisa que você precise matar esses bichos por motivos científicos. Né? Matar esses animais não humanos. Desculpa ter usado a palavra bicho aqui, né? Força da expressão da linguagem. Muitas vezes a linguagem nos trapaceia. Tá? A gente costuma tanto usar uma linguagem popular que às vezes ela nos trapaceia nas nossas reflexões. Né? Mas estes animais não humanos, eles provavelmente são tão sapientes, né, quanto nós. Então nós deveríamos mesmo aí ter uma campanha para que esses animais não sejam mortos, tá? E mais, que a gente desenvolvesse muito mais pesquisa no sentido de uma aproximação de cognição entre a nossa cognição e a deles, tá? Talvez até de linguagem aí. Então é muito interessante como os tucus são apresentados lá, tá? Tendo essa possibilidade de troca entre duas espécies que se desenvolvem culturalmente, né? De forma diferente, até porque uma consegue lidar com o mundo material e a outra não. Inclusive eles se desenvolvem como espécies pacifistas, né? Os tucus são espécies totalmente pacifistas e por isso um alvo para os humanos, né? Ali porque vão lá fazer a mesma coisa e ali também é uma emulação da caça-baleia, né? O mesmo crime que se comete aqui vão se cometer em outro mundo ali, né? Até você tem até um momento lá que claramente o biólogo não concorda muito, mas ele está ali ajudando, né? E vai essa questão, né, de até que momento o cientista coloca a ciência acima da ética, que é uma outra discussão que se pode fazer ali, né? Ele deveria não estar ali fazendo aquele papel que eles estão fazendo, sabendo que aquelas criaturas não são apenas senciente, mas sapiente, né? E eles vão ali roubar uma glândula dela para ser um tipo de remédio contra a velhice, ok? E agora, para encerrar aqui, eu vou tentar encerrar isso no máximo 10 minutos. Vamos discutir um conceito antropológico que é utilizado ali, já que nós estamos falando de exoantropologia, que é o conceito de tribo. Para isso, minha principal referência é um texto chamado O Conceito de Tribo, Crise de um Conceito, a Crise dos Fundamentos Empíricos da Antropologia, do antropólogo Maurice Gobilier, publicado no livro Horizontes Antropológicos,
em Lisboa, das edições 70. Tá? Não tem data de publicação, o ano da publicação. E esse texto aparece lá entre as páginas 131 e 160. Okay? Então, eu vou utilizar esse texto como principal mote da minha reflexão. Tá? Então, a primeira coisa que o Gobelier fala, e que diversos antropólogos também trabalham, é que o conceito de tribo é um conceito eurocêntrico que tem uma função que muitas vezes ela é pejorativa. Por quê? Porque ele tem duas funções de explicação. Uma função de explicação que é de modo de organização social, então que a tribo seria um tipo de organização social, tá? E que, portanto, seria um tipo de organização social inferior à organização social do Estado europeu. Né? E até hoje a gente vê esse conceito, o Gobelier, ele fala isso, e a gente pode ver isso através de acompanhar o mundo natural, a gente vê o mundo geopolítico, né, desse conceito de tribo ser utilizado para todos os conflitos que existem na África, por exemplo. Porque são tribos que lutam uma contra a outra, o que redime, inclusive, o europeu de ter ido lá e destruído as sociedades africanas, os Estados-nações africanos, constituídos de acordo com as diferentes culturas existentes na África e substituído por Estados-nações, muitas vezes artificiais, feitos à régua pelo imperialismo europeu, e que então depois você destrói os Estados-nações existentes, substitui por Estados-nações artificiais, aí você usa um conceito de inferiorização, que é o conceito de tribo, para poder justificar as guerras civis que estão ali, mas que são guerras civis que não se originaram por causa do tipo de organização social que esses povos tinham, mas por causa do tipo de organização social que eles foram impostas pelos imperialistas europeus. E o conceito de tribo serve justamente para que você tire do europeu, né, o principal causador ali daqueles conflitos, para colocar num conceito de inferiorização, que é o conceito de tribo. E esse conceito também ele carrega uma outra questão que é da antropologia evolucionista, que é um conceito que se refere a como se fosse um estágio da civilização. Então, o conceito de tribo é um estado, né, civilizatório inferior ao conceito do Estado-nação, por exemplo, que é o nosso. Então, a organização tribal sempre ela é inferior à organização do Estado-nação, que é o nosso. Então, é um conceito que serve duplamente, tá? Tanto para justificar as guerras ali uma organização social, e para dizer que esses povos teriam organizações sociais inferiores. Né? Basta ver, por exemplo, quando eu estava na escola, a gente quase não estudava a África na escola. A África não existia na escola. Os nossos livros a gente traziam Grécia, Roma, a Mesopotâmia, né, Egito. A Grécia existia como Egito, mas o Egito ali era quase nos apresentado como não africano. Né? E hoje a gente sabe que isso está longe da verdade. Né? O Egito é africano. Tá? Mas ali, na época, a gente era apresentado como se o Egito não fizesse parte da África, né? O Oriente Médio, não a África, mas isso é uma outra discussão para um outro vídeo. Grécia, Roma, Império Bizantino, vinha aqui para a Europa, para a América, colonização da América. A África aparecia na época do colonialismo. E o que a gente via em filmes? Eu lembro dos filmes do Alan Quartman, era a África, ou aquela África mítica, né, daquele Civilização Perdida do Ouro, também no Tarzan, né? Ou é a África como tribos que necessita de um Tarzan para protegê-las, né? Do homem branco ali para protegê-las. Essa era a África que nós apresentávamos. Lógico que hoje você tem muito material disponível sobre a África que nos leva fora disso, mas este conceito de tribo utilizado ali na Avatar, gente, é um conceito
que não deveria ser utilizado, é um conceito antropologicamente, é um conceito defasado. Hoje os antropólogos não utilizam mais esse conceito. Você poderia se utilizar ali sociedades, né, povos ou até nação. Né? Não tem nenhum problema em utilizar o conceito de nação. Né? Porque pensar o conceito de nação não é só pensar o conceito de nação nos moldes que é que nós aprendemos do Estado-nação europeu, né? Você poderia entender até ali o conceito de nação, como são os conceitos de nações indígenas, das diferentes sociedades e nações africanas. Mas o conceito de tribo não deveria ser utilizado ali como eles utilizam a tribo da floresta, a tribo da água. Até porque isso passa para quem está assistindo um conceito de inferioridade, né? Porque este conceito, por mais que você pode dizer assim, mas na, antropologicamente ele foi gestado na antropologia numa época que é da antropologia evolucionista e ele domina o linguajar comum como um conceito que, digamos assim, no comum, né? No linguajar comum, para o senso comum, perpassa o quê? Tanto um estágio evolucionário inferior quanto uma forma de organização social inferior. Por isso, utilizar este conceito não é uma boa pedida. Tá? Utilizar o conceito de tribo deveria estar sendo utilizado um outro conceito, quanto o conceito de sociedade, conceito de nação, né? De povo. Né? Podia ter utilizado o povo da água, o povo das florestas. Tá? Era muito melhor do que ter utilizado o termo tribo. Né? E o termo tribo deveria ser dispensado. Tá? Nesse texto do Gobelier, é um texto acadêmico, é um texto que ele faz todas essas questões, tá? Eu não vou aqui ficar resumindo o texto para vocês, porque ele teria que fazer um vídeo só sobre o texto, mas ele vai falar, né, sobre definições sobre tribo, a questão da unidade linguística, né? Então, ele vai colocar para vários antropólogos o que seriam diferentes formas de tribo, né? Então, tribo seria alguém que compartilha um território, uma tradição de ascendência comum, uma linguagem comum, uma cultura comum, um nome comum, tá? Inclusive, ele em determinado momento ele vai falar de diferenças, por exemplo, ó, veja aqui, ó, que interessante. Ele vai falar justamente que esse conceito, muitas vezes, os antropólogos trabalhavam com esse conceito, pega aquilo que é similar a a, a várias sociedades, diferentes formas de organização social, ele pega só aquilo que é similar e, digamos assim, rebaixa um estado superior àquilo que é muito diferente. Então, na verdade, é um conceito que tenta englobar muita coisa, mas que quando você vai perceber, esse englobar desse conceito só é possível porque você tirou tanta coisa que, na verdade, você teria que ter diferentes conceitos para trabalhar com diferentes formas de organização social que esses povos têm. Tá? E você procura pegar só aquilo que é... E nesse sentido, você cria um conceito mãe, né, que engloba tudo, mas ao mesmo tempo não engloba nada, porque ele te faz te ver uma ou outra característica que é similar, ao mesmo tempo que ele afunda as enormes diferenças. Então, por isso que é um conceito que deve ser abandonado. Tá? Então, ele faz essa crítica. Eu vou pegar aqui só um exemplo. Ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente terminar, porque eu não vou ficar aqui, logicamente, fazendo Tá, ele fala que, ó, por exemplo, olha esse exemplo, né? Ele fala assim, que em alguns lugares, né, você tinha, deixa eu pegar aqui, é um estudo sobre o Big Man, né? Que, deixa só que, tá, aqui, ó. Que é um tipo que em algumas, que existia, tá, em algumas organizações, principalmente, tá? No Congo, tá? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Ó, tá, não é.
Big Man, aqui, ó. O Big Man, né? Não é no Congo, tá bom? Essa é um tipo de chefatura que existe em algumas ilhas polinésias, tá? Que basicamente ela se constitui no seguinte: alguns indivíduos dominam temporariamente a vida política de sua comunidade local e de algumas comunidades vizinhas e asseguram à sua própria comunidade um prestígio e uma superioridade políticas igualmente temporárias sobre as comunidades vizinhas, né? Quer essas sejam de parentes, de aliados, de amigos ou... Então, nessas culturas melanésias, né, você tem uma, um líder que ele se torna líder, né, a partir do momento do sucesso dele em quem consegue, conseguindo o maior número de bens, né? Ele se torna líder, é uma liderança provisória, enquanto ele é a pessoa que é capaz, né? Ele é identificado como esse big man, ele é capaz de ser uma pessoa que consegue o maior número de recursos, né, para a tribo, né, para ele mesmo. Digamos assim, ele é economicamente, politicamente, ele tem o maior sucesso, ele é o líder da tribo. Geralmente isso acarreta já desde o início, por exemplo, dele ser digamos assim, um guerreiro, um homem que consegue ali é, se destacar como alguém que acumula muitos bens, então ele é visto com reverência e acaba se tornando o líder da tribo, enquanto ele é este pessoa de sucesso econômico, né? E aí o próprio autor fala, bom, essa sociedade é considerado tribo por alguns antropólogos. E uma outra sociedade onde o chefe, a chefatura advém não como ele vai falar aqui, né? No caso de algumas outras sociedades em Toga, Samoa, Tahiti, no Havaí, onde a chefatura ela advém não do sucesso econômico, mas a pessoa pode não ter nenhum sucesso econômico, mas ela deriva mitologicamente, a sua família, o seu sangue deriva mitologicamente dos ancestrais mitológicos, então ela é por direito o grande chefe, né? Independente dela ter qualquer sucesso econômico ou não, né? Então, aí, abre aspas, no plano político e ideológico, o poder do chefe dos grandes dignatários é justificado pelo fato de serem descendentes diretos de um antepassado fundador da chefatura, que descendia ele próprio diretamente de uma divindade suprema. Então, nesses, então você vê que tem organizações sociais e mesmo o chefe ali advém de organizações sociais totalmente, de formas sociais totalmente diferentes. O chefe é dado, entre os Nuer também, né? O Evans Priest tem um livro sobre os Nuer que ele fala isso, né? A pessoa mais bem sucedida, o livro da comunidade é aquele que consegue ter o maior número de riqueza, o maior número de... No caso deles, a riqueza era simbolizada quando o Evans Priester fez a pesquisa com o número de cabeça de gado que tinha, então ele é o chefe, porque eu consigo maior riqueza material. E num outro caso, você tem um outro tipo de organização social que deriva, a chefatura deriva de uma comunidade a partir de uma ideia de que eu sou descendente direto do ancestral mitológico. Essas duas coisas e é colocada como tribo, apesar de ser duas organizações sociais totalmente diferentes. Então, ele está justamente fazendo essa crítica ao uso da palavra de tribo como um guarda-chuva que você coloca diferentes sociedades que deveria ser abandonada, tá bom? O texto, tá, segue para várias críticas nesse sentido, né? Ele também fala, inclusive, na questão da Birmânia, que foi estudada pelo o Leite, que é um antropólogo que estudou a Birmânia, estudou os Kachin da Birmânia. Eu tenho um texto que eu escrevi sobre os Kachin da Birmânia, está no meu blog, eu vou também linkar aqui nos... Eu também vou linkar aqui para vocês, né, sobre o... Nossa, me perdi aqui, desculpa. Vou linkar aqui para vocês na descrição do vídeo esse texto, tá bom? Para vocês lerem. É um texto que eu escrevi sobre... Um texto que eu escrevi não sobre os Kachin da Birmania, mas sobre a obra do Leite comentando os Kachin das Birmania. Ele vai falar, inclusive, que entre os Kachin você viu mudanças sociais, né?
Em determinado momento, a liderança e a forma social dos caxins era uma, e depois ela mudou para outra. Então, que ao contrário do que o conceito de tribo muitas vezes faz de algo que é estático, não é estático. Esses povos, as organizações sociais deles não foram estáticos. Então, você usar um conceito que se parece assim que é um conceito estático, né, que apreende todas esses diferentes povos, culturas, etnias, etc. É uma forma de tentar usar um conceito, um guarda-chuva, que já implicado de que ele é inferior tanto no processo histórico quanto no tipo de organização social, enquanto os dos europeus, do Ocidente, seria superior ao dele, tá? Então, bom, o texto segue nesse sentido, né, fazendo várias críticas a esse conceito, né, e para chegar então à conclusão de que nós devemos repensar o conceito de uso de tribo e talvez não utilizá-lo. Tá? Talvez não utilizá-lo. Então, se você é escritor de ficção científica, viu o filme, pretende escrever uma ficção científica planetária, né, que se passa no planeta, tudo mais, gente, abandone o conceito de tribo. Não utilize o conceito de tribo no seu livro, no seu conto, tá? Você utilizar esse conceito, você vai demonstrar que você está comprometido com uma antropologia do século XIX, tá? Uma antropologia que a gente não, que já está superada, esse tipo de conceito. Não utilize, utilize outro conceito, utilize nação, sociedade, tá? Mas não utilize o conceito de tribo, tá bom? Não utiliza isso, tá? Eu vou ler um último parágrafo dele aqui só para terminar, né? Assim, um trecho do último parágrafo, ó. E não é a fraca razão para acelerar esse trabalho do pensamento científico o fato de ouvirmos denunciar regularmente as manipulações políticas e ideológicas de que os conceitos de tribo e tribalismo são instrumentos por parte das potências que dominam e oprimem as jovens nações do terceiro mundo, né? O mais das vezes, essas potências fazem passar por contradições que teriam a sua origem no funcionamento de estruturas pré-coloniais, conflitos que se explicam, antes de tudo o mais, por referência à dominação colonial, tá? Então, o que o autor conclui? São conceitos armadilhas, tá? Conceitos que não devemos mais utilizar para nos referir a tanto ao para falar tribo indígena aqui no Brasil, tá? Você pode se referir a nações indígenas, a povos, né, indígenas, que tem também diferentes organizações sociais quando você vai estudar os povos, né, originários aqui do Brasil, como também de outras partes do mundo, como também se você for criar sua ficção científica, não utilize um conceito que já está ultrapassado, ok? Então, eu encerro aqui então esse vídeo sobre exoantropologia, tá? Espero que tenha sido útil para vocês as reflexões. Eu vou deixar aqui também no final, vai aparecer aqui, né, como vídeo, o meu amigo filósofo, né, o Marcos Valério, fez uma live também sobre Avatar, sobre exoantropologia em Avatar. Eu vou deixar o vídeo deles aqui. Agora, terminando o vídeo, vão lá, tá bom? Assistam um vídeo também do Marcos Valério, tá? É interessante vocês assistirem um outro filósofo, também falando sobre as mesmas questões, tá? Assistam o vídeo do Marcos, tá bom? Não se esqueçam aqui de dar o joinha, não se esqueçam de fazer o comentário, perguntas, reflexões. E também, gente, compartilhe o nosso vídeo, ajuda a gente a fazer esse canal crescer. É um canal que a gente pretende trazer bastante reflexões também nesse sentido. E se você, e no canal também a gente traz as análises outras, né, que análises políticas, geopolíticas, etc. Esteja aqui sempre com a gente, tá bom? Talvez tenha um tema que você goste menos, tá? Não assista aqueles vídeos, mas assista aqueles vídeos do tema que você tem maior interesse, tá? Mas é interessante que a gente também comece também a ver um pouco de canais, não só o meu,
né? O Marcos Valério, que eu citei agora, também faz isso, de reflexões gerais. A gente, esse negócio da gente ter canais muito segmentados, no final das contas a gente cria bolhas e a gente acaba não amarrando as reflexões. Eu acho que um canal de um filósofo, né, pela própria natureza da filosofia, ele é o canal perfeito para a gente fazer essas amarrações entre política, antropologia, filosofia, geopolítica, ficção científica. É o canal perfeito para fazer essas amarrações, porque isso é próprio da filosofia, né? Que eu não estou dizendo, por exemplo, para não assistir os canais que são mais segmentados no assunto. São importantíssimos, que é onde você encontra aquela, as pessoas muito que têm uma grande especialização sobre temas, tá bom? Por exemplo, sobre ficção científica, etc., eu acompanho muito o canal Fantástico Curso, né? Do professor Meirelles, que ele, assim, é uma pessoa que entende muito, muito, né? De ficção especulativa, ficção fantástica e etc. Tá? Mas a nossa proposta aqui é justamente fazer esse mix, né? Que o Marcos Valério também faz, né? E você levar um canal mais interdisciplinar, multidisciplinar, né? Onde são tratados vários temas também importantes. Então sigam o canal, talvez um vídeo ou outro, né? Eu vou falar lá da geopolítica entre a Armênia e o Azerbaijão. Talvez não seja um assunto tão que você está mais interessante para você nesse momento, que está procurando um assunto sobre um filme de ficção científica. Mas talvez é, é uma forma também de você falar, olha, está acontecendo isso lá também, né? E você ter essa interação entre as duas coisas, tá bom? O que não significa que não é necessário ter os canais de maior especialização, mas eu acho que são propostas que se complementam, ok? Então, até o próximo vídeo. Lembre-se, vídeos diariamente aqui no canal. Quando não for um vídeo maior como este, né? Os vídeos de 1 minutinho do shot são todo dia, tem shot de filosofia, de política e de geopolítica. A gente vai tentar manter a gravação de 3 shots por dia, que são vídeos de até 90, de até 1 minuto, né? Até 1 minuto. É isso, até 1 minuto, né? E os vídeos maiores de 20, 30 minutos, todo dia a gente tem vídeo também aqui. Esse deu 1 hora e 7 minutos até agora, mas é que foi necessário para fazer uma boa reflexão, ok? Então tá bom. Não esqueçam de assistir o primeiro vídeo e até lá. Até o próximo vídeo.